Fala pessoal, tudo bem? Deu Liga na área, episódio 57, temporada 2, né? Temporada 2. A gente tá que nem Netflix, Amazon Prime, que mais? Apple. Fazer tipo Sopranos, que são 19, 20 temporadas. Ou House of Cards. Aliás, tá rolando um House of Cards forte em Brasília, hein? Forte, é. Grey's Anatomy também, que passou das 20 temporadas. Aquele da Apple que ficou famoso do time de futebol, Ted Lasso, teve quantas temporadas? Poucas, né? Poucas. Acho que foram 3. 3. 3, né? Será que eu não consegui terminar ainda, né? Porque eu vejo nem com meu comecei. filho. E aí ele vê um pouco, depois que ele volta, aí eu já vejo aquele episódio de novo. Então eu tô em algum episódio perdido no meio. O nosso tema dessa semana é sobre os Wonder Kids. Os guris maravilhas. A nova safra. E aí me remete a uma frase que o Arsène Wenger, que é o consultor técnico, o homem que pensa o futebol para a FIFA, dia desses, numa entrevista, ele disse que o futebol está ficando cada vez mais precoce, cada vez mais jovem. Parece que a gente está na contramão aqui no Rio Grande do Sul, né? Que a gente está vendo chegar aí jovens de 37 anos, de 38 anos. Mas enfim, o Rio Grande do Sul é diferente em tudo. E o nosso tema dessa semana é para trazer, porque a gente vai ver muito desses Wonder Kids na Copa do ano que vem. Alguns a gente já está vendo. E uma discussão que a gente estava tendo na redação há pouco é quem seria, né? Nós estávamos sentados ali, estava de intruso na ilha do Valtinho e do Torrealba. Quem seriam os candidatos à Bola de Ouro e a The Best da temporada? E um nome que foi comum de todos é do Lamine Yamal, né? Que tem 18 anos. Recém fez 18. Exato. Boa tarde, bom dia, boa noite, Lucas Arruda, Walter Júnior, Alex Torrealba, meus Wonder Kids. Eu acho que a proposta Olha. desse episódio, não que a gente se enquadre nessa característica, né, não, Walter? acho Eu que já sou mais 30, né, mas... Tu é jovem para jogar na dupla Grenal. Tô jovem, mas daqui uns 7 anos tu vai brilhar. Eu chegaria com um salário bem poupudo, né, com um valor forte de mercado, depois da dupla Grenal vender um jogador de 18, 19 anos para fora, né? Acho que seria essa a minha condição. Mas a ideia, a proposta do episódio surge a partir de um gol de um garoto de 16 anos na maior liga do planeta. Né, ele já completou um novo aniversário depois disso, mas pra gente ter uma ideia e até tentar desmistificar, Léo, quando que é um Wonder Kids? Porque tu citou aqui o Lamine Yamal, mas ele tá tão consolidado no mundo do futebol hoje, inclusive concorrendo à Bola de Ouro e tratado por muitos, inclusive por mim, como o melhor jogador do mundo, que eu não sei se eu consigo chamar ele de Wonder Kid, porque ele já é uma realidade. Mas ele estreia com 15 anos, né? Ele estreia com 15, ele assume uma condição de protagonista com 16, ele faz uma Euro extraordinária antes dos 17 anos. Ele é campeão, acho que no dia que ele completa tem aquela história de que ele, durante a Euro, ele tem que terminar os estudos. Ele está fazendo as provas de maneira online para terminar o ensino médio. É isso, só que é uma criança praticamente. Ele recém fez 18 anos, há um corte do Deco hoje falando com o Romário sobre como que se age com um menino de 18 anos, com o status que ele tem, com o talento que ele tem, como que se repreende alguma atitude dele, como que se elogia, né? Mas enfim, surge a partir de um gol do guri de 16 anos, mas eu queria também tentar entender o que é um Wonder Kid, se basta ter menos de 20 anos para ser chamado disso, ou se ele tem que ter um talento geracional pela frente. Pois então. Sabe que eu estava olhando uma entrevista do técnico interino da seleção chilena, Nicolás Córdoba. Nicolás Córdoba, e ele fala disso. Ele disse, hoje eu não tenho um jogador com 18... O Brasil jogou contra a gente com o Estevão com 18 anos. Isso. E eu no Chile não tenho um jogador de 20 anos, de 18 anos para colocar na seleção principal. E eu tenho 2007, que pode jogar na Sub-20, que mostra a crise do futebol chileno e que mostra o quanto o futebol está, como disse o Arsène Wenger, precoce, como está começando cedo. Acho que desse time que enfrentou o Brasil, o zagueiro Ivan Roman é o mais jovem, que joga no Atlético Mineiro aqui, né? Isso, e é da Sub-20. Mas também não é nenhum talento extraordinário, né? Não, a geração chilena tá bem... tá mal, né? Tá bem complicada. Mas até sobre os Wonder Kids, que em alemão, vamos explicar a terminologia, né? Wunderkind, eu pesquisei um pouquinho antes, né? A pronúncia não está correta, como um bom alemão, mas significa menino prodígio, né? E tem esse conceito de 16 a 20 anos
Só que a gente pode baixar para 15, por exemplo. O Arruda mencionou o jogador do Liverpool, que a gente com certeza vai falar mais sobre ele, que estreou com 16, fez gol, mas o Arsenal promoveu um jogador de 15 anos já nessa temporada da Premier League. O Wayne Rooney, com 15 anos, também estava na Premier League estreando pelo Everton, marcando gol. O Theo Walcott, né? Também. Sim, também. Muito Então, o conceito em si é esse, mas a gente sabe que quando o cara é prodígio, tem a chance de ser um talento geracional, ele vai ser considerado um underkid. E no caso do Lamine Yamal, até ano passado eu até consideraria ele também. Mas agora ele não é tá mais. afirmado, Não né? pode, ele é uma difícil, afirmação. Não tem como. O Valtinho já foi o underkid, não? Há muitos anos atrás, talvez. Muitos anos atrás. Talvez sim. Pois é, mas eu tenho dúvida se realmente é um fenômeno, como diz o Wenger, que o futebol está cada vez mais jovem. Eu acredito que é uma realidade eterna do futebol. Sempre a gente teve os jovens. Talvez agora eles possam estar, pelo aspecto físico, pela preparação, chegando fisicamente um pouco mais prontos. Mas, por exemplo, o Brasil de 58 tinha o Pelé com 17, Altafini com 18. Então tinha espaço para os jovens talentosos também. Então não vejo que seja algo assim de agora. Acho que talvez seja uma questão de momentos. Né? A gente está tendo agora talvez mais garotos na casa dos 17, 18 anos despontando para serem os melhores do mundo. Não seria uma questão, isso é um debate que a gente vai aprofundar depois, mas não seria também uma questão de mercado. O mercado tá mais caro também. O mercado tá pedindo mais cedo esses jogadores. Eu até acho que dentro do que o Walter está falando, a evolução do futebol, a busca lá na base por atletas que tenham uma questão biológica para serem mais fortes, mais altos, mais ágeis, né? A peneira, o crivo está muito maior em cima desse perfil de jogadores. O Lamine Yamal, ele tem um talento muito fora do comum, mas ele é um jogador com uma formação, uma estrutura corporal hoje diferente. Né? Ele é meio longilíneo, ele tem a passada larga, ele é um pouco mais forte do que os outros pontas franzinos que surgiam há alguns anos atrás. O tema é interessante. Para quem está nos ouvindo no Spotify ou nas outras plataformas de áudio, tem que deixar o like, né? Tem que compartilhar. Tem que colocar o sininho lá para receber uma notificação. E para quem está no YouTube vendo essas carinhas lindas, vale o mesmo. Assinar o canal de GZH, dar o like, né? E aí sempre que tiver episódio novo, e toda semana tem, né? Sim. Nem no Natal a gente parou. Não né? parou. Tu Nem no lembra Carnaval, nem no Ano Novo. Eu me lembro que a gente chegou todo direto do bloco aqui, Isso. todo mundo com Nem no Planeta Atlântida. Planeta Atlântida, nada para, né? Nada E no para. Instagram Imparável. sai o teaser toda semana. Sai o teaser no Instagram lá, ó, os cortes das nossas falas. Então deixa a curtida. Deixa eu curtir. Reposta no Instagram agora, Dá nova para repostar. né? ferramenta do Instagram, então. E assim, aquele grupo da família, dos amigos, Isso aí. compartilha. Eduardo Castilhos, que tá curtindo férias, ele sempre fala: se quer divulgar alguma coisa, não adianta só repostar no Instagram. Manda na conversa ali. Manda assim, ó, olha só, ouve esse negócio, tu vai gostar. Nós tivemos um presidente que se elegeu por grupo de WhatsApp, né? É mesmo? Teve isso. Sim. Ah, Que foi o cara que viu antes de todo mundo. Todo mundo dizia, pô, mas ele tem 8 segundos na propaganda eleitoral. Mas ele ele não estava nem nas redes sociais, ele estava entrando no celular das pessoas. Isso. Como funciona esse negócio? Mas enfim, funciona também o nosso índice. Vamos chamar, por favor? O que são os Wonderkids? A gente já deu uma pincelada aqui. Quais são as jovens promessas da atualidade? E quando um Wonderkid não dá certo? Isso é um problema seríssimo. hein? seríssimo. Seríssimo. A gente Trouxemos teve um em exemplos, Porto né? Alegre no ano passado. Ano retrasado. O Iturbe. O Iturbe era um Wonderkid. Sim. Um Wonderkid. Mas enfim, O Iturbe foi o novo Messi. ele foi Dessa apresentado nova como o geração. novo Messi. Eu não sei se o pai dele e a mãe eram argentinos e ele era paraguaio, porque ele começa jogando um sul-americano sub-20 como um novo É o Messi do pela Neymar. Argentina. Isso, é a geração do Neymar do A Casemiro. geração do Neymar. 2011. E aí ele não consegue decolar na Argentina, ele opta pela seleção Isso paraguaia. aí. E aí até joga eliminatórias, tem uma trajetória. Né? Eu acho que vale mencionar que esse termo também é um termo muito utilizado em jogos de futebol hoje em dia, né? A gente vai trazer depois até algumas referências, mas cada vez mais essa questão de buscar jovens promessas, o fato de tu querer, às vezes, simular o futebol de tão imerso que a gente tá, a gente quer entrar em todos os aspectos. E como hoje em dia revelar uma grande promessa, saber quem vai ser
o melhor do mundo daqui a 10 anos, na época de Messi e Cristiano Ronaldo, todo mundo tava vivendo esse momento. Mas há 10 anos atrás eu pensava, cara, quem é que vai substituir o Messi e o Cristiano Ronaldo? E daí surgem essas listas, os 50 jogadores jovens mais promissores, que em alguns casos são certos, em outros casos errados. Eu gosto muito de pegar a lista que o Guardian faz todo ano e ver quem é que deu certo e quem é que não deu certo. Eu trouxe uma lista de 2015 do Guardian, que pra depois a gente mencionar que não dá certo. Pra ver que às vezes é puro chute. O Mbappé deve estar na 40ª posição dessa lista aí. Em 2015, ele nem estava. Olha só. O Mbappé era um wonderkid. Era um wonderkid, em 2015. Exato. Porque ele surge no Mônaco com 16 anos. Isso aí. E tu vai querendo saber o futuro do futebol para acompanhar, para já... Eu gosto muito de visualizar quem vão ser esses jogadores, para daqui a pouco estar acompanhando, ver se deu certo e tudo mais. E nos jogos de videogame é possível fazer essa simulação de uma forma rápida e acabar vendo alguns jogadores. Já fiz meus modos carreiras no FIFA com jovens jogadores que deram muito certo e hoje em dia se concretizaram, e tiveram outros que deram certo e hoje em dia totalmente desconhecidos. Eu acho que, e pegando o gancho que o Walter mencionou, claro que a gente teve fenômenos, sempre vai ter fenômenos. Deixa eu ver, vamos lembrar, o Messi. O Messi era um fenômeno. Sim. O Messi foi para a Copa de 2006, não chegou a jogar. 19 anos. Não, acho que ele joga e faz gol, né? Mas não é titular, né? Não, Ele reserva. Eu lembro que tem um diálogo no MSN que foi vazado dele do Ronaldinho, né? E os dois corneteando os técnicos. Ah, meu técnico aqui, o teu técnico aí, que eram muito amigos. O Messi tá com 38? O Messi é 8-7, né? 8-7, ele já tinha 18 anos. É. Mas ele surge Na Copa, acho que ele joga a Copa com 19, se eu não me engano. 19. Da Alemanha, isso. Enfim, é um cara que naquela época era jovem. Para mim, é uma questão de mercado, Walter. Essa juvenilização. É uma exigência de mercado. Tem a questão da formação está muito melhor, de tu começar a preparar os jogadores muito melhor. Estão vendo, ampliando o scout deles para os jovens, né? Traz jovens imigrantes, isso também leva muito a facilitar a procura, jovens em outros continentes. A gente já teve caso aqui no Rio Grande do Sul de jogador contratado, que só não foi antes porque tinha que esperar completar os 18 anos. Outros que foram antes porque conseguiram emprego para a mãe na Europa, como foi o Anderson. O Anderson foi com 17. Isso. Porque ele estreou com 16. Porque o Porto conseguiu um emprego para a mãe dele, Dona Alice. Aí eles foram com toda a família para Portugal. Então, também tem isso, né? Os clubes europeus estão tentando fazer o atalho de daqui a pouco não esperar a promessa se firmar aqui na América do Sul, na África, para contratar, porque aí sai mais caro. Mas se a gente for olhar os times, eu tenho para mim isso muito claro, assim. O futebol ele virou sub-23 na Europa. Sub-20, bati no microfone aqui. Sub-23 na Europa. E tu tem ali 3 ou 4 jogadores já porque segundo os especialistas, o auge de um atleta é aos 27, 28 anos, né? Mas os times têm... Pega o Arsenal. O Arsenal é um time sub-23, que começou a ser formado lá atrás. Sakai estreou com quantos anos? 17? Por aí. Né? Tanto o Martinelli foi levado direto do Ituano. Sim, lá. completou 18 e foi embora. O Martinelli era o 6º da lista de Wonder Kids de 2020. De 2020. É. Então, assim, o futebol virou sub-23. Tu não tem mais tantos jogadores... Claro, tu pega times médios, sim. Nós estamos falando da nata. Do G12 ali da Europa, G10. Existe uma corrida hoje, e a gente já falou desse caso do Neymar em vários episódios, que é o Real Madrid lamentar não ter conseguido contratar o Neymar e hoje criar uma rede de observação e um olhar muito especial para o Brasil para tentar achar o novo Neymar. Né, o Real Madrid vem numa sequência, vem numa batida muito forte de contratações. Vini Júnior foi contratado com 17 anos. O Renier foi contratado com 17 anos. O Rodrigo foi contratado com 17 anos. O Endrick foi contratado com 16 anos, se eu não me engano. Então o Real Madrid está tentando... O Mastantuono agora. O Mastantuono da Argentina, antes de mais nada, se antecipar aos concorrentes. Porque se o cara estourar, ele vai estourar no meu clube. Né? E ao mesmo tempo ele está despejando muito dinheiro no futebol sul-americano. E tem uma questão também de o clube buscar mais cedo para terminar a formação desse jogador no modelo que eles querem lá, no padrão que eles querem. Também. Mesmo que isso implique, desculpa, Léo, contratar o jogador e ter que imediatamente emprestá-lo para outro clube.
Eles não têm pudor nenhum em fazer isso daí. O Casemiro foi isso, eles vendem com cláusula de recompra, Pro Porto, com valor né? estabelecido. Isso. O Casemiro fez isso. O né? Valverde foi um caso também. O Valverde era um talento desconhecido do Uruguai e o primeiro momento dele no futebol espanhol é no La Coruña. Odegaard também, do Real Madrid. O Odegaard é com 15 anos, né? Isso. Com O Odegaard e 15 o Valverde estavam na mesma lista em 2015. O Odegaard era um jogador, ele é Norueguês. e ninguém conhecia, ninguém sabia. E com 15 anos o Real Madrid E eu acho que até foi o momento em que o Real Madrid, eu não sei qual foi a ordem da direção dos fatos, mas o Real Madrid e o Barcelona estavam disputando talentos ali, cabeça a cabeça, e o Barça tinha acertado com o Halilovic, que era também um wonderkid, né, o futuro da seleção croata. Hoje ele é um ilustre desconhecido do futebol mundial, mas era essa situação de surgir um talento europeu com 15, 16 anos e os dois times estarem em cima tentando abocanhar. Isso lá mais lá atrás, o Cambiasso. O Cambiasso também é um jogador que foi comprado Esteban, muito jovens. Eram 2 irmãos, né? Os irmãos Cambiasso, só que um só deu certo no futebol. Tem isso, sempre teve, como o Walter disse, e citou a seleção de 58, mas para mim tem muito uma questão de mercado e do nível físico que o futebol exige hoje. Do nível de intensidade, eu comparo muito com o vôlei. Se a gente olhar uma partida de vôlei feminino, tem rally, tem disputa, porque é um jogo com uma potência física menor. O jogo de vôlei masculino hoje levantou bola no chão. Ou bloqueio e bola no chão. Então, assim, o futebol está caminhando para isso, de ser um jogo de pouco espaço e muito físico. Não adianta ter jogador de 27 anos, um time de média de idade alta. Nesse nível do G10, G12 da Europa, tem que ter físico e time jovem, até para aguentar também uma temporada, né? Tanto é que até nesse início de temporada, o Rodri, que acabou de ser bola de ouro 2 temporadas, nem isso, ele não é titular absoluto desse novo City, né? Porque fisicamente ele ainda não tá 100% do retorno, e tem jovens jogadores que podem fazer essa função, né? Por mais que o Rodri, eu acho que tenha que ser titular, mas é um caso, né? O cara acabou de viver o auge dele, passou por uma lesão séria, mas o Guardiola deve pensar, eu preciso de um cara mais intenso no meio de campo que vai me entregar o que eu preciso pro meu estilo de jogo. E muitos times estão pensando assim. E quanto mais cedo chegar, mais pronto vai ficar. O City, quando ele vê que o Rodri, eu não sei se foi antes da lesão ou se foi durante o período da lesão grave que ele sofreu, mas o Manchester City já começa a antecipar. Olha, eu não vou ter o meu principal meio-campista durante um tempo significativo, então eu vou ao mercado buscar alguém que possa substituí-lo. Então, qual é o perfil dele? Ele é espanhol, ele é formado nessa categoria de base, com esse tipo de mentalidade, ele tem essa altura, ele tem esse peso, ele tem essa característica. Aí tu vai chegar lá no perfil, tu encontra o Nico Gonzalez, que é exatamente o jogador que o City contratou, vindo do Porto, por um caminhão de dinheiro para substituir o Rodri. Também jovem, mas há uma linha de sucessão muito forte, pensando sempre em rejuvenescer as equipes da elite europeia. E se a gente olhar, e hoje eu estava conversando com um amigo sobre isso, os países que são mais formadores e estão se igualando, perdão, o chimarrão me atrapalhou, ao Brasil. A França forma muito e vende muitos jogadores. E a Alemanha já teve isso, meio que perdeu, mas a Espanha, para mim, chama a atenção. E eu tô pegando um tweet aqui do Gustavo Hoffmann, que é correspondente da ESPN em Madrid. Lamine Yamal tem só 18 anos. O Pau Cubarsí, que a gente não falou, que também jogou no Barcelona com 16 anos. Esse dá para colocar ainda como um wonderkid. E zagueiro, né? Zagueiraço. Dan Huijsen é um pouco mais velho, com 20, Pedri 22 e Nico Williams 23. E aí, se a gente for pegar os veteranos dessa seleção, que são os caras que na última Copa foram lá para aprender, para ganhar casca. O Unai Simon, 28, Lenormand, 28, Cucurella, 27, Merino, 29, Zubimendi, 26, Olmo, 27 e Oyarzabal, 28. Esse, ainda ficaram de fora Pino, 22, Omorodion, 21, Barrios, 22, Casadó, 21, Gavi, 21, Baena, 24 e Fabian Ruiz, 29. Não tem ninguém com 30 anos na seleção da Espanha. E provavelmente agora nessa Copa a geração Lamine Yamal vai ser para aprender, mas já tá com um time mais pronto. Mas ela tem uma estrutura já tem uma estrutura, com casca, e na próxima Copa o Lamine Yamal e a sua geração vão estar dominando essa seleção com mais jovens chegando. Que é porque a tendência. Forma exatamente. Muito. Isso que chama atenção. Embora os clubes espanhóis invistam muito, a base funciona muito. Portugal para mim é até mais assustador o que eles estão fazendo, assim. Para a próxima Copa lá de 2030, eu acho que vai ter uma geração muito
pronta pra disputar. Tem Nessa o próxima, jogador do Porto, o Rodrigo Moura. Rodrigo Moura, que E não o- quis sair do Porto agora, né? Tem o Giovanni Quenda, Quenda, né? Que foi pro do Chelsea. Sporting. Ah. É assustador. E a gente forma, a gente tem Estevão, Endrick, só para pegar da nova geração. O Endrick nem na seleção tá conseguindo jogar. Né? Vamos lá, o Martinelli, Luiz Henrique, né? Nós estamos pegando meninos de 22, Isso. 21. Luiz Henrique 24 já, né? Um É. pouco mais, com uma estrutura física também muito interessante. O zagueiro pra- Vitor Reis, que do City, mas foi emprestado agora, que era do Palmeiras também. Tem o lateral do Wolverhampton, que veio lá do Pedro- Sport. Pedro Já saiu Lima, do né? foi É, emprestado tá no agora. Wolverhampton. Que né? daí também deve ganhar mais experiência, que pode ser futuro ali para a seleção. Mas o nosso desenvolvimento, eu acho que perde um pouco pelo fato de os jogadores saírem do Brasil com 18 anos e ainda estarem longe fisicamente dos jogadores, sei lá. O Rio Nigumorra, esse jogador do Liverpool que tem 16 anos, é assustador fisicamente, com Mas- 16 anos. Se a gente olhasse o Palmeiras e Porto no Mundial de Clubes, a diferença do Rodrigo Moura pro Estevão, fisicamente, não tô falando Sim. de talento. Talento, o Estevão é muito mais talentoso. Mas fisicamente, é absurda. É absurdo. A própria Espanha com o Samu hoje ele não tá nem no circuito ainda de ser um jogador pronto para a próxima Copa. Mas se ele conseguir se desenvolver nesse período até o Mundial, ele vira uma alternativa absurdamente impactante e diferente do que hoje tem o De La Fuente. Já que o centroavante dele hoje, entre aspas, é o Oyarzabal, que não é da função, e o Merino é um cara que chega muito. Tanto é que o Merino fez 3 gols no último amistoso, mas o Samu, amistoso não, jogo oficial. Contra a Turquia, 6-0. 6-0, né? Em Istambul, né? Em Istambul, mas o Samu, pô, ele tem 1,90 m de altura, ele tem força, ele tem finalização, e é um cara que, de repente, tá até fora do circuito hoje. Tem uma história de vida maravilhosa, É legal, o né? Samu, né? É que a gente também tem alguns jogadores desses Wonder Kids que surgem em listas por 3, 4 anos, vão aparecer nessas listas, podem não dar o resultado imediato, mas depois vão se tornar grandes jogadores. O Odegaard, para mim, é o caso mais claro disso. Hoje em dia, ele é dono do meio de campo do Arsenal, e sem ele o time é totalmente diferente, fisicamente ele é pronto, tecnicamente, apesar de só ter a perna esquerda, ele também é Mas muito ele, bom. ele é um bom caso, porque ele é um prodígio quando ele vai pro Real Aham. Madrid, mas ele tem um hiato assim Sim. e ele ressurge no Arsenal já mais maduro. Ele não amadurece como um garoto. Exato. Ele amadurece como um jogador já de Sim. 20 anos, 20 e poucos anos. O que é o caso contrário, por exemplo, do Lamine Yamal, ou do próprio Rodrigo, que a gente chama, o Vini Júnior. O Vini Júnior tem uma passagem pelo Castilha, mas logo se afirma. E vai depender de jogador para jogador. Né? Mas o Vini Júnior já vai um pouquinho mais velho do que o Odegaard, né? O Odegaard é 15 anos. 15 anos, Essa é. é a questão, né? O Vini vai com 18, né? 18. O Vini é vice-campeão da Sul-Americana e vai embora, em 2017. Isso. E vai embora pro Real Madrid. Quem seriam, entrando no nosso próximo tópico aqui, as promessas da realidade? Eu acho que o Estevão tá nessa lista, né? Sim. Eu acho que a gente pode até, pensando em países e o que estão levando para a Europa, o Brasil tem o Estevão e o Endrick como grandes expoentes, né? Apesar do Endrick ter essa dificuldade de lesão nesse início de temporada, mas ganhou moral, né? Camisa 9 do Real Madrid, eu acho que ele vai ter mais chances com o Xabi Alonso. A Argentina é legal da gente ver, os jogadores estão chegando mais fortes lá. Eu tava falando com o Munari antes, né? Não vou mencionar mais o nome dele tantas vezes para ele não aparecer aqui, mas o Mastantuono é um cara que chegou pronto já no Real Madrid para jogar e tá recebendo Pois alguma chance. mas aí tem uma questão de compleição física. Aham. É dele. Sim. Porque o Echeverry já bateu lá e voltou. E foi pro time que Diablito. que trocou já de treinador, né? É. O Ten Hag saiu do Leverkusen. Pô, tu viu que bafafá? Mas quando ele tomou 5 do Sub-20 do Flamengo, Mas ele aí tinha que ficar no o- Rio aqui já demitido. O Bild fez uma matéria que ele mandava os jogadores fazer flexões. Isso. Ele não conversava com os jogadores e nem a comissão que ele levou Não, gostava dele. ele não dava palestra pré-jogo, ele não fazia a pré-eleição. Daí os É caras que estavam loucura, lá é. com o Xabi Alonso, que, pô, era um baita treinador, Isso. devia dar uma motivação. Tu imagina embora. eu vou montar uma equipe aqui, né? Montei uma equipe com vocês. A minha equipe tá aqui. E vocês não gostam de mim. Ou seja, deve ser um cara difícil de isso é lidar. hipotético, né, Léo? Não. É hipotético. Porque eu tô aqui. O dia que eu não venho. Não, mas tem colegas de profissão que teriam que montar equipes com pessoas que não gostam dele. Porque seria difícil, às vezes, encontrar quem goste, né? Ou a família. É, ou não. pode ser. Ou não É. também, né? Vai saber, Não né? vou citar nomes, né? Não precisa, Não, não, não precisa. não precisa. Tá bem. Mas tem mesmo. Tem.
Não são muitos, mas tem. O Chelsea tem uma coleção de Wonder Kids, né? Tem. Hoje o Chelsea é o time dos Wonder Kids, Aí né? foi objeto do nosso episódio 2, talvez, 2 ou 3 aqui do Deu Liga, mas tá clara a proposta do Chelsea no mercado. E aí é mais interessante ainda quando a gente vê que o Chelsea de novo encontra como é que eu posso chamar? Um puxadinho, uma sucursal ali na França, que é o Estrasburgo, né? O Vitesse era quem fazia esse papel antes. Eu até não sei, eu andei vendo que o Vitesse fechou. Faliu, mas era um depósito muito grande de jogadores do Chelsea naquela altura. O Natan Pescador jogou lá, né? Lucas Piazon, né? Aquele lateral que o Grêmio trouxe. Wallace e Oliveira. Isso aí também. Jogou no Vitesse. Enfim, hoje o Estrasburgo é uma espécie de franquia do Chelsea, porque tem muitos jogadores que... O Andrei, da o seleção Andrei brasileira, que agora está afirmado. Isso. Sai do... O Andrei é um Wonder Kid, que foi vendido. Que vai jogar... 17 anos. Jogou pela seleção brasileira já nessa data FIFA. Mas eu até separei um jogador, pelo menos, por liga aqui, e deixando de lado o Ingo Morra, que é o objeto também principal da nossa... É o motivador. O cara fazia um gol com 16 anos na Premier League. O gol da vitória contra o Newcastle com o passe do Salah é porque ele... Alguma coisa ele tem. Alguma coisa diferente esse menino tem. Vamos lá. A lista... Vamos lá, posso um de cada... Bom, a gente já falou aqui do Maston Tuono, né? 17 anos ele fez um golaço recentemente pelo River Plate num clássico contra o Boca, uma cobrança de falta no ângulo contra o Marquezin, ex-goleiro do Grêmio, mas estreou profissionalmente com 16 anos e meio, olha só que loucura, num jogo entre River e Argentinos Júniors na Copa da Liga do país. Terceiro mais jovem a estrear na história do River Plate e o mais jovem a marcar na história, que foi um 3-0 contra o Excursionistas na Copa da Argentina. Né? Então ele é vendido por 45 milhões de euros por baixo, fora os gatilhos, quando ele tinha 17 anos para o Real Madrid, e agora com 18 anos depois do Mundial ele se apresentou e já está jogando. E mais do que isso, convocado e jogando pela seleção principal. Aí ele cumpre quase todos os requisitos para ser tratado como um dos grandes wonderkids da geração. E tem um lastro grande para daqui a pouco na próxima Copa ser a Copa que ele vai se afirmar. É isso. A Argentina tem um trabalho interessante, não é o caso do Maston Tuono, mas se não me engano é o caso do Nico Paz, que está se destacando agora no Como, que pertence ao Real Madrid. Que não quis ir para o Real Madrid de novo. Não quis voltar, porque não vai jogar, né? Vai jogar pouco. E... Ele não pertence, ele tem uma cláusula de recompra que é muito barata. Muito baixa. Sendo que ofereceram 70 milhões de euros pro Como. Eu não lembro qual foi o time, mas ofereceram 70 milhões de euros e ele não quis ir, porque ele quer voltar pro Real Madrid, mas ele tá esperando o momento certo. Sim. E a própria formação do Xabi Alonso não aceita, entre aspas, um perfil de Nico Paz, por enquanto, pelo menos. Sim. É que a Argentina tem um escritório na Europa para buscar filhos de argentinos que nasceram na Europa e que estão jogando. Então, os irmãos Carboni são desse caso, o Nico Paz. A gente vai entrar num outro tópico depois do Wonder Kid que não dá certo. Não dá para dizer que não dá certo, mas o Luca Romero surgiu como novo Messi, na Lazio, no Mallorca, né? E ainda não conseguiu se afirmar. Garnacho também. O Garnacho. O Garnacho é um cara que ele tem uma dificuldade de lidar com o fato dele não ser protagonista, né? E ele não vai para a Copa com o Scaloni justamente por isso, né? Por esse perfil dele. O Scaloni leva o Almada na última vaga, que era a lesão do Lo Celso, eu acho, né? Lo Celso lesiona e na última vaga vai o Almada, que estava jogando até então na MLS. Não tinha perfil nenhum de Copa do Mundo. Mas que também surge. O Vélez é um time que lança muitos jogadores. Isso daí. Então ele começa com 16 para 17 anos, o Almada. Né? Mas, enfim, é um perfil que isso eu percebo aqui no Brasil, talvez, eu não sei se pra gente usar muito, porque o futebol brasileiro ele é ou sub-20 ou sub-40. Esse meio a gente não tá tendo. Tem do jogador comum, né? Que não conseguiu bater na Europa, ou que bateu lá e voltou rapidamente. Mas eu não vejo como na Argentina a aposta maciça nos jovens. Assim. O jovem que joga no Brasil é o jovem que fura a bolha. Isso. É o Estevão, é o Gabriel Carvalho do Inter. Vamos lá, o Gabriel Mack do Grêmio. O Gabriel Mack não conseguiu jogar. Já era pra estar jogando. Sim. Tá atrasado. Já era pra estar jogando. Loucura. Agora o Shakhtar veio e ofereceu 12 milhões, uma negociação que poderia chegar a 17 pelos gatilhos. Mas o Gabriel Mack não tá jogando no Grêmio.
É algo meio inexplicável. O velho Sarsfield, ele perde o Cláudio Aquino, que era o meia armador experientíssimo, com a saída do Quinteiros, e ele coloca para jogar simplesmente o Álvaro Montoro, Que tá no Botafogo agora que tinha com 18 17 anos, ele fez 18, já foi vendido, saiu o Montoro, já vai o Carrizo, que é Isso. mais um garoto de 18 anos jogando no time principal. Então, Não, o Valentim Gomes foi Valentim Gomes, semifinalista da Libertadores Isso. com 17 o anos. Santi zagueiro. Castro, que hoje joga no Bolonha, que já foi para a seleção principal. Começou a jogar com 17 anos, com 19 ele era o craque do time. E claro que é uma necessidade também. O Vélez tem essa característica. Sim. Agora ele acabou de inaugurar um novo centro de treinamento, centro de formação, com uma estrutura de primeiríssima linha. Mas eu não vejo isso no Brasil, Walter. Do jovem, de tu ver o jogador surgir com 17, 18 Só anos o e ganhar Palmeiras tem espaço. essa coragem, né? E o Flamengo tá Flamengo, começando a ter mais. Aí o Santos teve em muitos É. momentos, talvez agora por viver uma crise financeira, política e tá voltando da Série B, tenha ficado um pouco de lado. Mas o Santos sempre teve a garotada jogando. Mas uma das questões que eu vejo aí, puxando aqui para o Rio Grande do Sul, é que falta paciência. O Léo Ortiz era criticado aqui. Hoje ele é zagueiro do Flamengo, é zagueiro da Seleção Brasileira. E não só com os jovens. O John, que é campeão da Libertadores, goleiro, agora está na Europa. O John foi criticado aqui como goleiro do Inter. Então, parece que há pouca paciência para os erros. A pressão de voltar a ganhar, e aí talvez mais no lado do Inter, seja um fator que limite o sucesso de muitos jogadores aqui. Eu vejo que o jovem entra sempre na podre. Isso. O Alisson. O Alisson entrou na ruim. E aí é uma prova de fogo, porque assim, ou tu sobrevive, ou tu te queima e segue caminho. Assim como se queimou o Lincoln no Grêmio. O Lincoln foi lançado de forma precoce. O Lincoln jogou um Grenal com 16 anos. Lincoln está aqui, depois vai ser mencionado, esteve em uma lista. Esteve numa lista. Né? E assim, ou tu entra para resolver numa fogueira, porque não tem um preparo para tu lançar o jovem. Na emergência. O Santos, o Guerrinha sempre conta essa história, o Guerrinha tinha uma relação muito boa com o Leão. E aí o Leão vai trabalhar no Santos e diz pro Guerrinha, cheguei lá e me apresentaram um guri magrinho, um fiapo, tem que jogar, porque ele é o fenômeno aqui, era o Robinho. O Celso Rotti no primeiro semestre, eu fiz esse jogo na Copa do Brasil. O Diego entra no segundo tempo, até quase faz um gol de falta no Inter, 16 anos. O Diego é um underkid, surge muito cedo. Sim. Depois eu acho que ele é campeão com o Porto com 18 anos, 19 anos. Tu diz da Liga dos Liga dos Campeões. Campeões. Acho que é por aí, 20 anos, acho. 20. Menos. E aquele time tinha... Desculpa, 19, ele é da geração 85 que eles brincam, né? Isso. Ele é da geração 85 do tio Felipe Luiz no Flamengo, o Diego Alves, né? Eles brincavam com essa... Sim. Então ele é campeão em 2004 e ele tinha 19 anos. 19 anos. Aí, aquele time do Santos tinha o Alex, zagueiro. Tinha... O veterano era o Léo, lateral Os esquerdo. jogadores tinham o O Elano André também. Luiz, era o outro zagueiro, que também era jovem. O Elano. O Elano, que tinha Renato, vindo do Santos. Renato. Elano, O tio Paulo Almeida, que era um jovem bem maduro. Né? Robinho. O Alberto, que tinha Alberto, passado pelo Inter, centroavante, que já era... mas era jovem, 23, Gol de bicicleta que ele fez. 24 anos. O Robinho, o Diego e o Alberto. Então, assim, era uma seleção... Era um time muito jovem. E o Robinho com 18 anos, né? É campeão brasileiro com 18 anos. Mas a própria geração do Neymar ali, aquele time tem o Ganso, o Neymar, o André, o Zé Love, todos jogadores relativamente jovens. O Santos acabou entrando no modo desespero, daí entrou também para lançar jogadores. Estamos na fase ruim, em risco de rebaixamento, o jovem tem que resolver. E não tem esse medo de colocar, mas também não é o ideal, né? Igual o Palmeiras e o Flamengo fazem, pô. Não, tem uma estrutura. Tem uma estrutura, Tem um todo o trabalho é diferente, né? Mas o Santos aposta muito também na mística. É que o Santos teve lá atrás, no final dos anos 70, os primeiros garotos da vila, né? João Paulo, Pita, Juari. O Juari com 16 anos estreou, depois fez carreira na Itália, né? Isso. Muito tempo. E aí depois vem a segunda geração dos garotos da vila, mas essa aí é por necessidade. Que é essa história do Leão que chega e diz, tu tem que usar esses garotos. Se não temos dinheiro, o time é esse. E o time é campeão brasileiro. E aí tem a geração do Neymar. E daí quem trabalha no Santos que tem uma pressão do torcedor para que se use os garotos. Para que se lance os garotos. O São Paulo tem também revelado bastante gente jovem aí há muito tempo, né? Sim, pelo CT de Cotia. Mas se ali a geração que o Muricy treinava,
Era de guri, era Caio, Jameli, Pavão. Pavão. O zagueiro aquele que até tem um filho que jogou na Alemanha. O Grêmio tentou contratar. Bordon. Bordon. André Luiz. André Luiz, lateral O esquerdo. time era meia. Rogério Ceni, Pavão, Bordon. Os outros zagueiros eu não vou me lembrar. E André Luiz, que era um lateral esquerdo, depois virou meia. Aí no meio campo tinha o Mona, que depois fez carreira no Chile. Tinha o Juninho Paulista Juninho Paulista. nesse time. O KT, que era aqui de Cruz Alta. Santos conseguiu O centroavante era o Guilherme, que jogou no Guilherme. Grêmio. O Santos conseguiu criar uma linha de formação de jogadores que serviu muito à Europa recentemente, né? Com Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo. Cara, ninguém forma É, uma série aí, de centroavantes. aí tem isso. o Ângelo Gabriel, que não é centroavante, mas era um ponta. David Washington surgiu, e também. aí vem o David Washington. Então, assim, Não, mas tem a O Santos forma ainda pra tem- formar o Caio centroavante. Jorge falou? Tem a Caio forma. Jorge, sim, era Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo, o Ângelo e o David Cara, Washington. uma categoria de base que forma em sequência. E o Yuri Alberto, ele só é liberado, porque o Yuri Alberto não é chamado para renovar, porque o Santos viu que tinha potencial maior no Caio Jorge e no Marcos Leonardo. Isso. E, aliás, o Marcos Mas Leonardo, perdeu para mim, bastante merecia. dinheiro. É que o Santos negocia mal, né? Negocia. Mas o Marcos Leonardo, para mim, é um cara que poderia ter um espaço na seleção. É. E eu acho que ele também viu isso e tentou sair do Al Hilal, porque... O não São sei se Paulo ele vai negociou conseguir, com ele, não conseguiu fechar e ele estava tentando sair porque ele viu que ele se destacou no Mundial, Isso. voltou pro radar e não tem assim uma perspectiva no futebol asiático, Não tem né? força. Tu né? falou de São Paulo. São Paulo, eu fiz um jogo aqui pela Rádio Gaúcha no Campeonato Brasileiro. O Lucas Ferreira, que já foi vendido pro Lucas Ferreira. Shakhtar. Isso. Então, São Paulo forma bastante. O problema é que esses jogadores não esquentam lugar aqui, né? A primeira oportunidade, a primeira proposta, eles são vendidos. Avançando aqui, e quando um Wonderkid não dá certo? Sabe que eu já fui um Wonderkid do futebol, não dei certo. Não deu certo. Não, com 11 anos... E do eu- jornalismo? Não, do jornalismo eu ainda sou um Wonderkid. Muito bem. Eu sou um jovem, né? Justo. Tu viu onde eu sento? Claro. A ilha onde eu sento, para que você saiba com quem você está lidando na redação da Zero Hora, tem um menor aprendiz. E não sou eu. Não é tu. E é um Wonderkid, joga bola, tá? Joga bem aquele Joga guri. bem? Joga bem aquele Diz que ele guri. jogou no São José, né? Ele joga bem, né? Joga conosco lá. Tem... Ele não fala. Não? Ele não fala. Ele não Sim, é uma característica dos jovens aprendizes da editoria, não falam. É só trabalho. É que eles aí ficam tão horrorizados com o que eles escutam ao redor. É melhor ficar quieto, Não né? vai gastar essa Eles chegam em casa e vão pro quarto chorar. Assim, mãe, eu não quero mais trabalhar com esses malucos lá É melhor não, naquele né? hospício. Mas ele joga bem, é? Muito bem mesmo. Ele acho que ele é sobrinho do nosso colega, o Thiago Bittencourt. Thiago Bittencourt, Bittencourt. É. isso. Ah, é. Ele- O Thiago Bittencourt chegou a jogar com ele? Você Não. chegou a jogar? Eu jogo com ele. O né? Thiago Bittencourt, porque a RBS tinha um campeonato interno, não sei se tem ainda de futsal. Acho que não Da tem. não tem mais- Arbis, da- né? é. Acho que ainda O Thiago Bittencourt era disputado pelos times. Olha só. Nosso colega do jornalismo apresenta o programa com o Macedo de Isso, manhã, né? Gaúcha hoje. Gaúcha hoje. Jogava demais. Não, é bom jogador. Jogava Veterano demais. hoje, mas é bom jogador. Jogava ele e jogava os melhores. Era ele e o Leandro Maciel, que era o cara da arte, trabalhou no Diário Gaúcho, na Zero Hora, também jogava muito. Pô, e o Barão, né? O Barão, Rafael mas o Barão Colli. acho que é mais novo. E tinha um cara chamado Heleno. Não, o Barão é mais velho. O Barão já passou dos 50, né? É. Acho que o Barão fez cinquentinha esses É, tempos. por aí. E o Heleno, que é um cara que ficou muito famoso porque ele jogava na base do Grêmio. E aí o Inter e o Grêmio disputavam um jogador chamado Cláudio Freitas. E o Heleno, aí naquela coisa, pra acabar com aquela briga que durava meses, capas e capas da Zero Hora, o Grêmio deu o Heleno pro Inter e ficou com o Cláudio Freitas. E o Heleno veio trabalhar na NET Que depois. loucura. A Janaína, até falando da base do Grêmio, né? A Janaína mandou uma mensagem no nosso grupo sobre o Tommy Montefiore, Ah, o Messi de... o Messi de Wilshire, né? Cheshire. Cheshire. É esse, um colega nosso tentou salvar a vida dele. Um abraço pro Marco Souza, Meio né? argentino, Setorista né? de Nascido Grêmio. em 2003, jogou no Monson, Monson, jogou isso. no Ipiranga. É, não dá pra salvar todo mundo o tempo todo de tudo, né? Ele é o Messi de Yorkshire. É quase Ele é isso. Yorkshire. Cheshire. 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 Achava que era Yorkshire também. É. Pra você entender, o nosso colega Marco Souza que dá muitas notícias de Grêmio. Sim, sim. né? Quase Ele- todas. Quase Aí todas fez a ele que famosa dá. dupla de Tony e Tommy no último gauchão com a camisa do Monson. O Messi de Ah, é verdade? Wilshire. E aí o Montefiore, o Marco trouxe e fez uma matéria com ele dizendo que ele era o novo Messi, só que ninguém tinha descoberto ainda. É isso. E veio parar em Porto Alegre. Então nós É. tivemos por algum momento, sei lá, um texto de 3 minutos de leitura, o novo Messi em Porto Alegre. Um Que abraço pro Então Marco ele Souza, entra nessa lista aqui, o Wonderkid, que não dá que certo. não dá certo. É. O Vitor Roque tá tentando resgatar a carreira. Forte. Esse cara
Pra mim, quando eu vi o Vitor Roque surgir, o Brasil de centroavante não precisa se preocupar, porque eu tinha Endrick e Vitor Roque. Isso. E o Vitor Roque bate num Barcelona que está desorganizado. Ele é o pivô de uma disputa do Xavi com o presidente e o Deco. E o Vitor Roque agora no Palmeiras, e muitos se diz lá em São Paulo de que agora ele está recuperando a confiança. Mas olha a insistência dele. que o Abel Ferreira está tendo com ele. Foram o quê? 15 jogos, 16 jogos até ele fazer o primeiro gol. Isso. Imagina tu ter um cara que tu investiu milhões, embora jovem ainda, tu coloca pra jogar e ele não faz gol, tu coloca pra jogar e ele não faz gol, e tu tem que insistir, Assim, há um erro de avaliação claríssimo na carreira do Vitor Roque, que é escolher o Barcelona sabendo que quem joga lá é o Lewandowski. Né? E aí a gente tem as bizarrices de ver o Xavi escalando ele como um ponta esquerda. Não é a característica dele. E aí tenta o empréstimo pro Betis, mas não é a mesma coisa. Agora o momento é bom. E Curiosamente, fisicamente ele tá bem agora. Mas curiosamente vai bem por causa da dupla de ataque. Né? O encaixe com o Flaco Lopes ele é muito interessante nesse momento e está dando resposta. Mas eu não colocaria ele como um cara que fracassou, que não... Ele pode entrar naqueles casos de jogadores que se criou muita expectativa e daqui a pouco pode despontar. O Vitor Roque fez gol num Atlético e Cruzeiro com 16 anos. Ele tem 20 anos só, né? Ele é muito novo ainda. É que quando tu bate na Europa e tu bate na primeira prateleira e tu não consegue jogar, e tu vai pra segunda ou terceira, que o Betis seria segunda ou terceira, e também não consegue jogar e volta pro Brasil, Fica uma pressão ruim, né? É muito difícil de retornar pra Europa. A gente tava falando até dos clubes brasileiros que criam jogadores. O Vitor Roque e o próprio Estevão foram crias do Cruzeiro que acabaram indo parar em outros times. O Atlético o Vitor Roque, na verdade, o Cruzeiro pega do América, né? E tem aí mais depois, isso, para negociar, tem que dar uma parte pro América. Então também é questão de gestão. Mas sobre os jogadores que não dão certo, eu fiz uma pesquisa ali dos últimos 5 anos, daí baixa mais 5, baixa mais 5. A gente tem listas bem ruins. Mas, por exemplo, 2010, se a gente lembrar os Wonderkids da época. Neymar, Toni Kroos, temos o Gareth Bale, Lukaku, temos Thomas Müller e o Götze, que 4 anos depois foram fundamentais para a Alemanha ganhar a Copa do Mundo. Daí, o Götze era o novo Messi, era o Messi alemão. Messi alemão. 2015 é triste a lista, que eu peguei até do The Guardian. O dos 50 nomes ali, 2 se salvam, na minha visão, que é o Valverde e o Odegaard. Nomes assim, o Lincoln tá nessa lista. Hoje o Lincoln tá no Hull City. O Lincoln virou volante, né? O Lincoln era meio atacante e ele está jogando de volante. Tem jogadores, óbvio, que fizeram carreira, jogaram, mas pra jogadores de clubes importantes... Essa lista aí certamente tem um marroquino, que era aquele do Milan, o Hashim Mastur. Sim. Que era um fenômeno das redes sociais, do YouTube, um cara que tinha uns lances... os highlights na base do Milan mostrados todos os dias e todo mundo queria saber quem era, como é que jogava. Era tratado como um fenômeno da base do Milan e hoje ele tem uma carreira... Sim. Acho que ele tá na 3ª divisão da Itália, se não me engano. E em 2020, a gente se pegar o top 5, temos o Rodrigo, né, do Real Madrid, que hoje em dia ele tá naquelas... mas ele... mas deu certo. Ele já deu certo. Né? Porém, né, pensando na carreira dele, não é o melhor momento da carreira dele. Isso. O Ansu Fati, que foi criado uma grande expectativa, né, como mais um novo Messi, que ganhou a 10 do Barcelona. O cara deram a 10 do Barcelona pra ele. Hoje em dia ele tá no Mônaco. A gente tem o Mason Greenwood, que teve todo o caso de acusação de estupro. Isso era um talento geracional. Exatamente. Mas esse problema aí... Ele foi absolvido, o United não quis mais contar com ele, hoje em dia ele tá no Olympique de Marseille. O Reinier, que pra mim é uma das grandes falhas de Wonderkids que a gente teve. Rodou por Europa e agora voltou pro Atlético Mineiro e tá difícil dele conseguir jogar bem. E o Camavinga era o número 5, seguido pelo Martinelli, que daí são jogadores que não são os grandes craques, mas são titulares nos seus times. Mas estão jogando Sim, na exato, nada. Era titular do Rennes com 16 anos. Né? Era um jogadoraço, eu lembro de ter visto quando ele surgiu, porque até tem um perfil no Twitter que é um polonês que observa e ele destacou o Camavinga e disse, olha, fica de olho nesse menino na temporada porque ele tem muito potencial. Mas a exigência que se tem quando ele chega no mais alto nível do futebol mundial é muito grande. Né? O Camavinga chega para ser reserva do Real Madrid e até hoje ele é um reserva. Mas o talento ele tem, a qualidade existe. Atrapalha ele o fato dele jogar em várias? Pois é. Eu acho que atrapalha o Rodrigo também. Tentaram botar o Camavinga de lateral esquerdo, que era uma deficiência muito forte do elenco do Real Madrid há alguns anos. Né? E eu acho que isso atrapalha muito o processo. Eu estou buscando aqui
e no site da FIFA onde estão os campeões brasileiros, os brasileiros campeões do mundo sub-17 em 2019. Pá, eu fiz uma matéria ontem sobre o Peglo. É. Aí aqui, vamos lá, goleiros. Christian de Lima, tá jogando no Ceará, tava no Ceará. Marcelo Pitaluga, que voltou pro Fluminense. Foi pro Liverpool, né? Liverpool. Isso. E o Matheus Donelli, Tá no Corinthians ainda. Corinthians. Aí lateral, Muito defensores, Gabriel Noga, do Flamengo. Gustavo Garcia, do Palmeiras, o Garcia. Uhum. É. Luan Patrick, do Atlético Paranaense. Henry, do Palmeiras. O Henrique era o capitão desse time, se eu não me engano. E Foi a geração anterior à o- geração do bilhão do Palmeiras, né? o Achei que Patrick tá errado, Lanza, não. lateral esquerdo do São Paulo, que até Isso. chegou a Titular jogar. de São Paulo hoje porque o Wendel lesionou, né? O Renan, do Palmeiras, que é aquele que se envolveu num acidente quando jogava no Bragantino, Isso. estava voltando de uma festa, matou um trabalhador. Ian Couto, que está no Borussia Dortmund agora. Aham. Teve um bom momento no Girona. Tá se reencontrando. Formado né? pelo Curitiba, né, o Ia Couto. Meio campistas, Daniel Cabral, sinceramente não Ah, lembro. ele era o primeiro volante, jogava muita bola. Diego Rosa, que passou pelo Pô, Inter e não Porto Alegre. jogou. Era reserva e virou titular O nesse time. Matheus Araújo, do Corinthians, que está jogando Ceará. Ceará, Fez né? o gol do meio do Isso. campo contra o Grêmio, o voo fora do gol. Pedro Lucas, mas o Pedro Lucas é convocado porque o Reinier não pode ir, né? O Flamengo não libera o Reinier. Isso daí. Sandri do Santos, que teve muitos problemas de lesão. De joelho. Isso. E agora eu vi que ele tá chegando em algum lugar, tava chegando para jogar na Série B. se Eu não tô vi enganado. também o Sandro esses tempos. Ele... Thales Costa, do São Paulo, atacante. Sim. E Gabriel Veron, que Craque. foi destaque daquele... Juventude, né? Melhor Tá no jogador do Juventude. Mundial, né? A torcida do Palmeiras xingou a tia Leila, xingou a diretoria por vender ele. Mas ela tinha Mas um ele plano. tem problema extracampo, ele É, tá... Mas ele ajudou naquela Libertadores, Não, né? foi fundamental. Foi fundamental. Aqui, ó, muito obrigado, É. mas João Peglo, que acho que era camisa 10 da seleção. Era. Né? O Caio Jorge, que já jogava no Santos na época. Lázaro, O Lázaro faz os 2 gols da final, né? Contra o Flamengo. México. Voltou para jogar no Palmeiras, né? sim. Isso. Ele tava na Almeria, Passagem né? esquecível. Thales Magno, que tá no Corinthians, no reserva do Corinthians. E é isso. É isso. O Peglo tá no DC United dos Estados Unidos. A Jogou matéria que pro- eu fiz foi que ele fez o segundo gol de bicicleta num período de 5 meses. No DC United. Ele jogou no Sport Recife, ele jogou no... Goianiense, Jogou no Dnipro, Dnipro da Ucrânia. Porto também, Porto B. Porto B, né? Time da Polônia, que eu não sei o nome também, mas Rodou o bastante. potencial dele era muito grande e não deu certo. Enfim, essa é a questão. Eu acho que o Lincoln, pra mim, é um bom exemplo. Lá atrás, o Bruno, que era chamado de Bruno Soneca. O Bruno, o Arsenal veio buscá-lo com 14 anos. Daí Mais já atrás voltavam ainda, Fábio Pinto foi o melhor jogador Fábio do Pinto. mundo, sub-17. num Mundial que tinha Ronaldinho. Cara, Isso. o Fábio Pinto tem uma estatística que eu não vou lembrar qual, que tu acha lá os jogadores mais jovens a marcar na La Liga. Aí tem uns nomes gigantescos da história e tem o Fábio Pinto junto. Acho que era pelo Real Oviedo. Acho que Ele era foi esse, né? vendido pelo Inter Impressionante. no Real Oviedo. É. Fábio Pinto, eu descobri que ele não ia dar certo muito cedo. Eu estava fazendo fisioterapia numa clínica que era conveniada aqui com o nosso plano de saúde e atendia também. Ele era fisioterapeuta do Inter e a clínica dele trabalhava no Inter. E ele levou os guris daquele time que foi campeão. Sub-15. Não, campeão da Copa São Paulo. Ah, sim, sim. Aí tava fazendo lá o Thiago Viegas, que era um lateral, o Barão tava fazendo também, o Barão era daquele time, e o Fábio Pinto tava se recuperando de uma lesão. E aí eu tô numa maca e o fisioterapeuta chega brincando assim, de Santa Catarina, só o Falcão, brincando, provocando ele assim, Falcão jogava num tempo que ninguém marcava ninguém. Aí eu saí dali, cheguei aqui nas Heróis e disse assim, esqueça, não vai dar certo. O cara que tem esse tipo de mentalidade não vai dar certo. Isso aí. Mas enfim, E um nome que quase ficou esquecido, Jean Xera, do Santos. Ah, isso daí O homem é. do Fantástico, os gols do Fantástico, que acabou sucumbindo à pressão da mídia e do tentou pai. voltar várias vezes, né? Tentou voltar, isso daí. Jogou na Itália, Isso daí. voltou. O Pedro Lucas do Grêmio, ele foi descoberto num vídeo de YouTube, o Ronaldo aposta nele, depois ele vem parar no Grêmio, Tá no Operário hoje, eu acho, né? Operário do Paraná. seguindo a sua vida. Vamos tomar um chá? Para sossego da nossa amiga Janaína Willi? Torrealba. Acho que vamos fazer um chá da 5 inédito aqui, né? Uma dica de jogo. Tem que preparar um balde de chá, porque se o cara começar a jogar, É. Não para mais. Acho que não é nem de chá, é de outra coisa. Talvez um café, Café, um café, energético. Tem técnicos que começaram
a sua trajetória no Tem jogador Futebol sendo Manager. descoberto Futebol também. Manager, isso daí. Que é um jogo fantástico, eu não vejo a hora de lançarem o 2026, porque teve um hiato do 24, o 25 não foi lançado, porque estão fazendo todo um novo jogo, né, pra deixar mais também fácil pra quem tá começando, mas quem joga muito tempo e bota tempo nisso, é um jogo fantástico. Bah. Se tu perde tua vida social tranquilamente, com o Futebol Manager, tu cria o teu save e vai... Só nas primeiras 4 horas tu não avança no tempo, tu organiza todo o teu time, comissão técnica, tu vai analisando teu elenco. Pra quem não conhece o jogo, é um jogo em que tu é o executivo do time. Tu é o treinador e em casos, vai começar no futebol inglês, tem o caso de ser o cara que toma as decisões, cria a tática, né, um Arsene Wenger da vida, na época do Arsenal. Mas o termo Wonder Kids é bastante utilizado no Futebol Manager. Sempre tem essa questão dos 50 jogadores mais promissores. E ao longo que tu avança, esses Wonder Kids vão sendo criados, né, pelo jogo. Mas quando tu começa uma carreira, já tem esses jogadores existentes. E ali tu começa a tirar uma base. É muito bom para uma análise ali inicial, porque não é qualquer pessoa que faz esse jogo. As pessoas vão muito atrás de jogos, estatísticas, de desempenho, de notícias. O jornalismo é muito importante pro Futebol Manager ser feito. Jornalismo não é importante. Ele é muito não importante. É importante. Ele sempre será Leonardo Oliveira. Não. E a partir disso, tu vai descobrindo jogadores. O Haaland foi um jogador, por exemplo, que no Futebol Manager ele foi muito contratado na época que ele jogava lá na Noruega e depois foi... Molde, né? Isso, no molde. molde. Pro Salzburg. Ele foi um jogador que surgiu e no Futebol Manager virou uma febre. Ele era contratado por todos os times e sempre fazia gols. E ali tu fica, pô, se toda hora alguém contrata e vai dando certo, existe alguma coisa que pode ser tirada disso. Não é uma ciência 100% exata, mas é algo legal de se descobrir e até brincar. Então é uma forma de simulação que eu falei antes, o próprio jogo da EAFC tem um pouco disso também, mas acaba sendo mais... engessado, né? Engessado, exato. Mas o IFC tem notícias, quando tu contrata um jogador, sai o tweet do Fabrício Romano. Mas a ideia do Futebol Manager 2026 é que seja cada vez mais assim, mais tecnológico, com gráficos melhores. E eu acho, mas a experiência em si não deve mudar, só deve melhorar. O Rafael Guanais, técnico do Mirassol, começou jogando Futebol Manager. E o centroavante da tua seleção, do Chile, Sim. o Ben Brereton, ele é descoberto por um cara jogando Futebol Manager e ele descobre que o Ben Brereton é filho de chileno, né? Sim. E jogava no Blackburn. Exato. E aí ele contata o Ben Brereton, te interessaria jogar pro Chile? E ele faz o meio campo e chega na federação e diz, tem um cara lá que é filho de chileno, vocês não conhecem. E o Chile precisando muito de centroavante, um cara alto que não é o perfil do chileno, né? Então ele ali acaba se descobrindo bastante coisa. Que legal, Fica né? aí a indicação. Quando lançar, vocês não terão notícias minhas, pois eu estarei Tem que jogando. ter tempo, mas tem que ter tempo. Se o Tony não aparecer no Deu Liga semana que vem, a gente já sabe a Já razão. sabe que saiu, a gente já pode noticiar. Exato. Mas tem que ter tempo. Tem que ter muito tempo. Esse é o Nossa, problema. meu último save com o Remo durou uns 2 anos, eu acho. Ah, é? Impressionante. Legal. Vamos viajar? Futebol é uma viagem. Valtinho? Vamos pra onde? Splux de Llobregat? É, Splugs, cidade do Yamal, que talvez seja o grande Wonder Kid, ou já não seja mais, como a gente falou aqui, um Wonder Kid, mas já foi, né? Tá descobrindo É tão outras bom coisas. que ele não é mais tá aos 18 descobrindo- anos. É que o Wonder Kid, eu não sei que se o Pedro Ernesto adoraria esse tema. Porque ele tá descobrindo outras coisas. Aí deixa de ser o Justo. Wonder Kid. Justo. É, pode ser. E ele tá, né? É, Tá vivendo. acontece, né? Que é praticamente um bairro perto de Barcelona, uma cidadezinha pequena, tem só 4,6 quilômetros quadrados. Pueblo, como eles chamam. Mas que tem uma grande densidade demográfica, 10 mil habitantes por metro quadrado. Então tem bastante gente para conhecer lá o Yamal, que já deve conhecer, outras ele deve estar conhecendo agora, né? Já que ele está fazendo algumas incursões. É uma cidade bacana e muito conhecida pela fabricação de cerâmicas. Gaudí usava muito as cerâmicas produzidas em Splugs. Então quem está por Barcelona e quiser conhecer a cidade do Yamal, fica a dica. É bem próximo, é na grande Barcelona. Essa fala que eu citei lá no começo do o episódio. Renfe leva. O Deco, que é diretor esportivo do Barcelona, ele fala pro Romário sobre como que tem sido esse momento de lidar com o Yamal, com as escolhas que o garoto faz. E ele chega a citar o fato do Yamal ser um menino periférico.
né? Que ele sai de uma região descentralizada e de repente ele tá morando nos condomínios mais luxuosos da cidade. O pai dele, teve um episódio, quando eu tava lá em Barcelona, que o pai dele se envolveu numa briga e levou uma facada. Né? Isso O mesmo. pai dele andava, circulava, o pai dele... Porque assim, em Barcelona é mais ou menos como o Rio, assim, tu tem teu bar. Né? Tem muito bar ainda, o espanhol adora bar. E aí ele foi no bar e deu uma confusão e ele não aceitou, ele é um cara sangue quente, assim. Isso. E até um problema que tem quem cuida da carreira do Yamal, porque o pai dele atende telefone Tem que para falar com o controlar, jornalista, claro. aquela questão toda. E é uma região também que tem uma comunidade muito grande de marroquinos. De imigrantes, né? De imigrantes. Isso. Eu fiquei apavorado quando eu descobri que o pai do Lamine Yamal é 1 ano mais velho do que eu. Ele é muito Olha, jovem. eu fiquei assustadíssimo com a vida. E aí Então ele tá seguindo os passos do pai, né? Ou Precoce. seja, pela conta, o pai tinha 15 anos quando o Yamal surgiu, nasceu. Mas o Yamal também já tem um check ali de jogadores midiáticos, que é o seguinte, ele está num relacionamento com uma popstar, superstar da música latina. Argentina. Uma argentina. Nick Nicole, Mas parece né? que terminaram. Já? Parece que em 13 dias parece de relacionamento. Ah, não, é loucura. Parece Eles que ela foram já vistos tá... em mas- Mônaco Não, mas eu vi passeando, esses né? dias alguém pegou o telefone dele no vestiário e o papel de parede ali era a foto dos dois juntos ainda. O mundo é De dinâmico, repente já estão de novo juntos, mas enfim. Terminou. Terminou. Janeiro Terminou. também. Eu acho que eu vi 2 dias. Perde o amor. 3? Não, o Léo Dias não me informou isso daí. Tô O atrasado. Léo Dias está preocupado com o Ken de Amarok só. Isso. Mas o que me chamou a atenção, eu estava conversando com o Torrealba antes, eu não sei se vocês viram a entrevista, eu peguei um corte, eu não sei de quando ela é, uma entrevista do Luiz Henrique sobre o Yamal. E ele fala muito da festa de aniversário do Yamal. E que o Yamal, sei lá, alguém precisa trazê-lo para botar os pés no chão, ele está exagerando. Essa é ele a última festa de 18. que ele fez uma Que ele foi festa. acusado de Que colocar pessoas com nanismo. com nanismo isso. e aí contratou mulheres, as mulheres não podiam. Eram umas festas que nem tinha aqui em Porto Alegre, de um grande astro do futebol também, que tu entrava e deixava o Jogou no celular. Barcelona? Jogou no Barcelona, Olha casualmente. só, mas o problema é o Barcelona. E eram festas intermináveis, assim, né? E ele tá muito preocupado assim, pelo exemplo do Yamal, porque daqui a pouco essa curva do Yamal vai ser curta. Isso. Porque nesse nível de futebol não há espaço. E o Messi e o Cristiano Ronaldo deixaram esse recado. Isso. Não há espaço para tu distensionar tanto. Ninguém é máquina. Tu tem um momento de distensionar. Mas tu não pode se perder. Tu não pode avançar. Porque tu não consegue manter o nível de... Mas enquanto o campo responder, que é o que ele está fazendo hoje, de um gol ou uma assistência por jogo, isso vai ficar em um segundo plano, baixo do tapete. Agora, quando o campo não responder... Mas será que ele Aí- vai... Que é a mesma discussão que tem no tênis, né? Sim. Não sei se é isso que tu ia falar. Não é isso. É um negócio mais legal. Porque a Jana até mandou ali a atualização. Parece que o término do relacionamento vai ser bom no clássico Real Madrid-Barcelona. Porque parece que o Mastantuono É verdade. está envolvido nisso e parece que houve deu- uma troca. Teve aqui. ruído na Ele linha. deixou um like, né? Um comentário no E os post dois Tem são da... argentinos. uma pauta, o clássico além dos gramados. Exatamente, né? então- Uma pauta pro futuro. Assim, o Grenal que tem, o Grenal do século, o Grenal do Gol Mil, o Grenal do Milênio, né? Teve Como é que é o o Grenal nome do dela? Centenário. É o clássico Então vai Nick ser Nicole. o clássico Nick Nick Nicole. Se ela tiver no Spotify, o Spotify que faz ações e cada clássico ele bota um... Sim, o Uma Barcelona ação. bota um cantor Ué, ali, né? teve o do Rolling Stones. Karol eu acho- G, Eu acho que Travis do jeito Scott. que foi a coisa, não vão botar nada. Não. Eu acho que o Real Tu Madrid acha que que vai não vai provocar. rolar? O Denilson tem uma história maravilhosa, né? O Denilson, ele conta... O legal dele é que ele conta as vitórias, mas Das ele conta derrotas. muito Das mais as derrotas. derrotas, né? E isso mostra que o cara é um cara super... E o Denilson conta que quando ele chega na Espanha, ele começa... Ele vai num programa e tá a mulher, uma famosa, que é... Uma famosa, não, hoje seria uma influência. A subcelebridade. Uma celebridade, e ela era namorada de um toureiro famoso. Sim. E aí, diz que no intervalo, ele disse que sempre metia a mesma conversa. Conheces Brasil? Te gusta Brasil? E se ela respondia, o papo entabulado, era só isso que eu sabia falar. E aí ele começa a ter um caso, com um namoro, e ele começa a ir na capa das revistas, na TV. E é isso que ele tá na concentração. E o Roberto Carlos chega pra ele e diz assim, ô Denilson, tu não tá mais namorando a mulher do toureiro lá? E ele assim, opa, quando o jogador vem perguntar se tu tá namorando alguma coisa... Bah. Aí que ele, não, pois é, a gente terminou e tal, ele sentiu, né? Aí ele mandou uma mensagem assim pra ela, mandou um SMS, né? Todo bem? E ela assim, precisamos hablar. Ah. Enfim, coisas da vida, né? Acontece, né?
Assim como acontece, o craque da rodada, toda semana tem um craque da rodada. Dentro de campo. Às vezes fora Às também. vezes fora também. Mas vamos falar do Mikel Merino, né? Jogador dessa geração espanhola. Dorme cedo, cara família. Focado. Ele que é reserva do Arsenal, né? Mas é um jogador muito importante. É o multifunções, né? Joga de volante, de meia, de atacante. 3 gols contra a Turquia, que é uma seleção forte. Mas pra gente ficar assustado, né, Léo? Essa Espanha aí... Eu acho que a Copa É. já tem dono. Eu tô entre Espanha e Portugal. E tem a França, né? ainda Esse é o eu dou problema. A final da Euro, né? Eu um voto pra França de confiança ainda também. Sim. É que a França sempre chega meio bagunçada, né? É muito difícil Mas o ela ambiente chegou interno. esfacelada no Qatar e mesmo assim tava na final. É que tem que fazer o Mbappé jogar pro time, né? Isso. Mesmo não sendo esse cara coletivo, ele fez o E que fez na final da o que Copa, que ele né? quer, se ele quer ser centroavante, se ele quer ser segundo atacante. Tem muita coisa pra construir junto com o Mbappé, mas a Espanha é assustadora. Nossa Senhora. E jovem, né? E jovem. Jovem. E o Michael Merino, Fez 3 gols numa goleada 6-0, o jogador que é o canivete suíço da Espanha, né? É um jogador que me agrada bastante, mas é o nosso craque, né? Nessa data FIFA que não temos as ligas europeias, pelo menos a Espanha dá show, as seleções... foram 9 gols em 2 jogos, né? 9 gols. Foram. 3 na Bulgária e 6 na Turquia. Jesus amado. E a Turquia não é qualquer seleção, né? Tem um episódio sobre a Turquia, né? Pra ter uma ideia, o Equador, em toda a eliminatória da América do Sul, fez 13 gols. 13. 13. Em 17 jogos. Olha só. A Espanha fez 9 Um, dois. em 2. Entre sábado... Foi sábado? Foi de sábado, né? Foi quinta passada, né? Acho que é quinta e domingo, não é? Quinta e Isso, domingo. quinta e domingo, isso. Quinta e domingo. Fez Isso 9 daí. gols. Tem time em Porto Alegre que não faz gol assim. Não, um turno inteiro de Brasileirão pra fazer. É, né? O Chile, por exemplo, fez um gol como visitante nas eliminatórias. Time podre. Sabe quem fez o gol? Arturo Vidal. No O primeiro jovem, jogo primeiro contra o jogo. Uruguai. Jovem. Ele era jovem ainda. Ele era jovem. Aliás, tem uma entrevista muito interessante do técnico falando disso, né? Sim, eu li bastante sobre isso. De que tem que esquecer esses caras, tem exato. que olhar pra frente, mesmo que doa, É. né? Assim como vai doer o nosso lombo se a gente não terminar logo esse programa. Vai, Porque a produção é dela, sempre. que tá ali com relho, mão Chicote. firme, chicote, Janaína Willi. Um programa com a rédea curta. E do Rafael Ramos, que agora a gente entende por que ele fala pouco. Isso. Né? Rafael Ramos, que trabalha com a Janaína Willi. A técnica de edição de áudio é do Leandro Carvalho e a sonoplastia dele. O mito, Monstro. o monstro, a lenda, Paulo Fraga. Siga o Deu Liga, nossa plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho sempre que tiver para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. E no YouTube, deixa o teu like, assina o canal de GZH. E em GZH, lê as matérias, Champions League vai começar, Do bastante Realba. conteúdo vai vir. escreve com muito afinco, com muito empenho, Vontade. né, e com muito talento. Entusiasmo. Assim a gente espera voltar na próxima semana com muito talento, se Janaína Willi, a nossa diretora de Pulso Firme, deixar. Um abraço.